Oi, pessoal, boa tarde, né? Um prazer enorme fazer parte agora da família PetCare, com tanto projeto bacana, né? E ainda essa amplificação aí dessa família se estendendo aí aos colegas veterinários. Isso eu acho que é muito bom, essa troca de experiências e poder ajudar aí um pouquinho, né? Levando um pouco da nossa experiência, da nossa expertise. Para quem não me conhece, né, Malê significa Maria Alessandra. Na verdade, eu sou a verdadeira Maria do Bairro. Essa é a tradução do meu nome. Eu sou formada pela Universidade de São Paulo, onde eu fiz residência, o meu mestrado em clínica veterinária. Minhas grandes áreas de enfoque são a medicina interna. Eu sou uma helioaltranista, né? Então, eu sou da medicina interna, sou da medicina felina e apaixonada por doenças infecciosas. Então, eu migro por várias áreas pelas quais eu sou apaixonada. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de exames laboratoriais, mas particularmente de gatos, exames laboratoriais, falando a respeito dos efeitos do estresse em gatos que vêm aos consultórios e a partir dos quais a gente acaba realizando exames laboratoriais, tá? Então, vou pedir para vocês prestarem atenção em algumas coisas que são aí importantes e daí a gente puxa para falar um pouquinho aí do nosso manejo ou do nosso atendimento amigável aí ao paciente felino. Bom, para a gente começar, o que a gente precisa lembrar é que quando a gente fala em estresse, as pessoas entendem errado essa palavra, né? Estresse não significa ficar nervoso. Estresse, na verdade, é um conjunto de reações orgânicas que são deflagradas para manter o equilíbrio do organismo frente a reações ou frente a situações de desafio. E esse estresse ele vai ser desencadeado por meio de duas vias. Uma via que vem via sistema nervoso simpático, que é aquele momento em que a gente vai aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, ou seja, é o momento em que a gente deflagra a secreção das catecolaminas. E uma outra via, que é aquela via do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, em que a gente faz a secreção de glicocorticoides, principalmente do cortisol, que também prepara o organismo para fuga e luta, mas que também modula a secreção das próprias catecolaminas. Essas substâncias sendo liberadas preparam o indivíduo para matar ou para morrer. Então, por conta disso, a gente vai ter efeitos sistêmicos, tanto bioquímicos quanto físicos, que podem acabar atrapalhando a execução do nosso exame físico, a nossa interpretação de achados do exame físico e a interpretação de exames laboratoriais. As catecolaminas, elas mexem muito com o sistema cardiovascular. Elas aumentam tanto o cronotropismo quanto o inotropismo, ou seja, aumentam a força de contração, aumentam a contratilidade e aumentam a frequência cardíaca. Por conta disso, a gente também vai ter um aumento da pressão arterial. Então, os parâmetros cardiovasculares, eu sei que já ficam alterados em indivíduos sob situações de estresse. Agora, a gente precisa lembrar que esse indivíduo também vai ter que ter energia disponível. Então, são substâncias que aumentam os níveis glicêmicos. Eu tenho que ter glicose disponível. Então, aumenta a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e também aumenta a gliconeogênese, né? Que é o aumento da produção de glicose a partir de componentes aí no fígado. Quando a gente pensa no cortisol, o cortisol ele tem efeitos básicos, que o primeiro deles vai ser diminuir a percepção da dor, pelo seu efeito analgésico anti-inflamatório, para o indivíduo continuar lutando, mesmo que ele esteja machucado. Ele também promove aumento da pressão arterial, também é gliconeogênico, então ele também aumenta a glicemia, porque ele também, além de fazer gliconeogênese, ele aumenta a resistência periférica à insulina, então ele mantém os níveis glicêmicos mais altos, mas ele também suprime a resposta imune, reduz a secreção da serotonina e faz com que o indivíduo fique mais memorizado e mais atento. Significa que ele presta mais atenção em tudo que acontece ao seu entorno e memoriza aquelas situações. Portanto, essas duas substâncias sendo secretadas vão promover com que esse indivíduo fique mais hiperreativo, tenha alterações físicas que sejam notáveis no exame físico e também alterem alguns parâmetros laboratoriais.
E aí o que a gente vai ter é esse tipo de paciente, que é um paciente que às vezes já está sensibilizado à vinda ao consultório, porque todas as vezes que ele entrou nessa caixinha e ele veio para o consultório, ou ele tomou uma picada, porque ele tomou uma vacina, ou a gente pegou a cauda desse gato para ferir a temperatura e ele detesta que segure a cauda dele. A colocação no termômetro por via intrarretal segurando a cauda não é agradável. Ou ele foi submetido a uma colheita de sangue, e às vezes a colheita de sangue sob contenção, que é uma coisa que ele não gosta porque ele perde o domínio da situação. Ou ele foi castrado e acordou com um colar elisabetano ridículo e ainda passou por bullying quando ele voltou para casa. Ou seja, se ele memorizou tudo isso e ele teve situações que foram desagradáveis associadas, ele vem sensibilizado para próximos eventos e quando ele entra nessa caixa, ele já começa a antecipar essas reações de estresse. E a partir daí, quando ele veio para o consultório, a cada vez que ele vem, pode ser que esses parâmetros que eu já disse que vêm alterados, fiquem cada vez mais alterados. Quais são esses parâmetros que vão sofrer alterações pelo estresse? Como eu falei anteriormente, frequência cardíaca, pressão arterial, a gente já perde um pouco a medida, né? A gente já sabe que a gente vai ter que contar com um acréscimo. A frequência respiratória entra na mesma medida. Então, eu já sei que com relação aos parâmetros vitais, gatos que já vêm com sinalização de mais hiperreatividade, eu já começo a ficar meio desapegada desses parâmetros vitais, mas eu vou ter alterações laboratoriais. E os parâmetros laboratoriais que sofrem maior impacto são o hemograma, a creatinina, a AST e a glicemia. Por que creatinina e a AST vão sofrer impacto? Porque quando a gente vai fazer a colheita do sangue do indivíduo que está mais hiperreativo, esse indivíduo está tenso. E se esse indivíduo está tenso, ele está fazendo contração muscular. A tensão muscular dele está muito aumentada. Se eu for conter esse paciente para fazer a colheita de sangue, essa tensão ela fica maior ainda. E creatinina e AST são substâncias que são liberadas a partir do trabalho muscular. Dentro do músculo eu tenho fosfocreatina. Quando o músculo trabalha, essa fosfocreatina se converte em creatinina e é liberada para a circulação. E a AST, quando o músculo faz muito trabalho, ela é liberada a partir da fibra muscular. Portanto, se eu tenho um indivíduo sob estresse, esse indivíduo tem tensão muscular. Se ele tem tensão muscular, ele produz mais ou libera mais essas substâncias. Se ele está muito tenso, isso também gera dor, e essa dor gera maior tensão muscular, que gera mais estresse, e a gente fecha um ciclo vicioso. Portanto, se o paciente está muito estressado, se ele está muito reativo, se ele está muito contraído, eu não posso acreditar no resultado que eu obtenha da creatinina e de AST no laboratório, tá? Não importa se o paciente está paradinho e ninguém está segurando ele com força, mas só pelo fato dele ficar tentando dar patada já é um evento. Se tem 3 pessoas segurando o gato e o gato está duro, isso já altera o exame. Então, a gente precisa pensar que o ideal é que eu tenha um gato relaxado para acreditar no resultado dessas duas substâncias. Senão, elas vêm com aumento e talvez eu considere patológico uma coisa que foi só momentânea. A glicemia é um outro segmento que apresenta uma alteração importante, né? Justamente pelo que eu comentei anteriormente, as catecolaminas e o cortisol tendo efeito hiperglicemiante, tanto por um efeito de causar glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, bem como uma gliconeogênese e bem como uma resistência periférica à ação da própria insulina. E no gato é muito frequente a hiperglicemia de estresse momentâneo. Ele vem para o consultório e desde o momento que ele vem sensibilizado desde casa, quando ele entra na caixinha, até a chegada à sala de consulta, essa glicemia ela vem vindo numa crescente. Então, é muito frequente que a gente chegue a ter animais com até 200 miligramas por decilitro aí de glicemia, sendo que isso pode não ser diabetes, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é se essa glicemia que esse gato traz, se ela é situacional ou se ela marca algum quadro patológico. E muitas vezes o tutor ele não sabe associar
com a clínica do paciente. Ele não sabe informar se tem poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. Né? Muitas vezes esse gato ele vem de uma acumuladora. A pessoa tem 183 gatos e ela não sabe nem dizer o que está acontecendo com ele. Ela só achou que ele está com o pelo mais arrepiado, por exemplo. Né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Antigamente, a gente falava de cara para dosar a frutosamina e verificar se a frutosamina desse gato não estava aumentada. Se ela tivesse aumentada, a frutosamina ela faz uma leitura retroativa e nessa leitura retroativa, a gente pensaria que se ele está hiperglicêmico nas últimas 3 semanas, a gente pensaria em diabetes. Não se esqueçam que eu tenho gatos que podem estar apresentando dor há 3 semanas, mal-estar orgânico há 3 semanas, ou que vivam em ambientes que são estressantes para eles. E se eles têm estresse crônico e eles secretam cortisol, eles podem apresentar glicemia cronicamente aumentada sem que eles sejam diabéticos. E por isso a frutosamina também pode vir alta. Portanto, essa leitura isolada, atualmente a gente não vai aceitar. Se a gente fica na dúvida e a gente não tem um histórico correto desses pacientes, eventualmente avaliar se existe glicosúria concomitante, mas lembrar que para o gato ter glicosúria, ele tem que bater numa glicemia de mais ou menos uns 300, e que nem sempre isso a gente vai ver, e que talvez o que a gente precise fazer seja aquela leitura dinâmica da glicemia. Se a gente ficar na dúvida, a gente vai ter que colocar um freestyle nesse gato, um freestyle livre nesse gato mesmo, para fazer uma leitura seriada dos níveis glicêmicos dele aí ao longo do dia, tá? Justamente porque tem muitos indivíduos que apresentam o estresse crônico aí influenciando os valores da frutosamina. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso, pessoal. Então, talvez a gente, às vezes, precise utilizar de métodos dinâmicos para a gente, na verdade, tirar essa dúvida, tá? Nem sempre a gente consegue tirar numa única sacada. Antigamente, a gente achava que a frutosamina tiraria a dúvida, mas em gatos estressados cronicamente, gatos que tomem corticoide ou gatos que apresentem dor crônica, a gente não vai conseguir tirar essa dúvida tão fácil, certo? A grande sacada, que na verdade eu gosto de conversar com vocês, é a respeito da leucocitose, né? A leucocitose que assombra todo mundo, porque a galera tem medo de leucocitose, né? E aquele conceito equivocado que leucocitose é infecção. Então, o número de gatos que eu atendo, que chegam para mim, que já passaram por colegas e que vêm com receita de antibiótico, ainda mais no momento em que a gente roga tanto para não se prescrever tanto antibiótico, é muito grande. E muitos desses gatos, eles vêm com uma leucocitose por neutrofilia sem desvio. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Porque a leucocitose ela acontece por vários motivos. O aumento do número total de leucócitos, ele acontece por causas patológicas e por causas não patológicas. Então, ele vai acontecer por inflamação, ele vai acontecer por infecção, ele acontece por causas tumorais, ele acontece nos processos alérgicos, ele acontece no câncer, ele acontece por vários motivos. Mas o que a gente vai ter que verificar é se essa leucocitose é patológica ou não. A leucocitose patológica, normalmente, ela é associada a desvios. Por quê? Porque, em geral, existe demanda. E se tem uma demanda tecidual muito grande para que os leucócitos apareçam na circulação, principalmente os neutrófilos, existe uma cinética do aumento da produção e, por conta disso, células jovens acabam aparecendo. Então, os desvios à esquerda, eles acabam sendo comuns. Os neutrófilos tóxicos acabam aparecendo nessas condições, tá? Agora, quando a gente tem uma leucocitose neutrofílica só com neutrófilos maduros, é mais difícil da gente acreditar que isso seja patológico e que isso tem a ver com inflamação / infecção. Lembrando que nem toda inflamação é séptica também. Então, nem todo processo inflamatório também requer antibiótico. Mas a não patológica, ela é clássica.
você tem uma leucocitose neutrofílica sem desvio. E é isso que a gente precisa aprender a reconhecer, porque no gato ela é muito comum. Se a gente for parar para pensar na granulocinética normal, a gente vai lembrar que o neutrófilo é uma célula que vive pouquíssimo tempo. Ela é produzida na medula, ela é jogada na circulação, e a partir do momento que ela seja chamada para um tecido, ela fica um dia na circulação, vai para o tecido e depois ela se consome. Então, todas as vezes que eu vejo neutrófilos nadando, eles estão nadando momentaneamente. E a partir daí eu tenho uma medula que fica produzindo esses neutrófilos de forma constante. Então, quando eu tenho um tecido inflamado, um tecido que sofreu uma lesão, automaticamente essa medula é convocada a produzir mais. Enquanto essa lesão ela não é corrigida, essa demanda continua. Por isso que eu começo a ter o aumento do número circulante e as células jovens elas vão aparecendo para dar conta do recado. E é por isso que nas leucocitoses não patológicas, esse aumento ele não acontece, porque não existe demanda. Mas, Malê, se não existe demanda, por que que isso acontece? Em primeiro lugar, a mais frequente no gato é essa que eu vou comentar com vocês. É o que a gente chama de leucocitose fisiológica. É um aumento transitório que acontece de forma fugaz, por um período de 30 a 40 minutos só, absurdamente comum no gato, por excesso de secreção de catecolaminas. Ele fica pilhado, então ele vai fazer vasoconstrição periférica, e a hora que ele faz a vasoconstrição, junto com aquele aumento de frequência cardíaca, junto com aquele aumento de pressão arterial, ele vai mobilizar neutrófilos periféricos junto para o pulso central. E aí esse número ele aumenta bastante. E se a gente for pensar nisso, a gente vai pensar que isso normalmente está associado ao estresse agudo, porque é no estresse agudo que as catecolaminas elas agem muito rápido. E aí o que eu tenho? Se vocês pensarem num vaso e nos neutrófilos que já estão nesse vaso, no gato, a gente tem uma parte desses neutrófilos totais no pulso central, que é o pulso circulante, que é aquele que nada rapidinho, e eu tenho 3 partes coladas na parede do vaso para ter acesso ao tecido. Essas 3 partes que estão coladas na parede do vaso, elas são mais lentas, mas são 3 partes para uma. Se eu tenho um efeito de fazer vasoconstrição, eles se soltam, se juntam àquela uma parte que estava nadando mais rápido, então eles acabam aumentando esse número em 3 a 4 vezes, em relação ao valor de referência. Então, se esse gato tinha 10.000 a hora que ele estava calmo, a hora que ele fica nervosinho, ele vai para 30.000, 40.000. Basicamente, é isso que acontece. E junto com esse efeito, a gente tem que lembrar que o baço também vai contrair. E o baço contém muitos linfócitos, contém plaquetas e contém hemácias. Dependendo da situação, eventualmente, outras células também podem aumentar. Linfócitos podem aumentar na circulação, então alguns gatos podem fazer linfocitose transitória também. Alguns gatos podem fazer eritrocitose ou policitemia, por causa das hemácias que estão no baço e são vomitadas na circulação. E alguns gatos podem fazer trombocitose, mas isso efetivamente é muito raro. Policitemia a gente até vê, mas a trombocitose é muito rara, tá? Quando você vê isso aqui acontecendo, pessoal, isso dura de 20 a 30 minutos. Se você fizer esse hemograma desse gato agora e repetir depois de 1 hora, vocês vão perceber que ele tem um hemograma completamente diferente. Só para a gente ilustrar, aqui vocês têm um vaso esquematizado, ó, com os neutrófilos do pulso marginal coladinhos na parede do vaso e os do pulso circulante aqui isolados aqui no meio. A hora que ele faz a vasoconstrição, ele tinha 2. Ele vai somar mais 4, ele passa até 6. Então, ele triplica o valor basal que ele tinha. Quando vocês olham esse trabalho que foi publicado lá atrás, pelos Hockman e Scott, a gente consegue ver que o pulso marginal do gato, ele chega a ser 3 vezes realmente maior que o pulso circulante. A gente consegue ver, ó,
que o pool circulante era de 7,8 em média, vezes 10 a oitava, e o pool marginal deles em torno de 21 vezes 10 a oitava. Então, realmente, pelo menos o triplo. Então, isso justifica com que você pegue um gato com 30 mil leucócitos totais, mas se ele não tiver desvio à esquerda e a colheita foi estressante, ele tenha esse aumento aí deflagrado, tá? E o que acontece é isso mesmo. No momento que eu faço a vasoconstrição, eu solto esses neutrófilos que estão colados aqui na parede e eles acabam se deslocando para o meio do vaso. Na prática, vocês estão vendo um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Essa gata ela foi atendida na cidade de Poços de Caldas, né? Ela veio para fazer um hemograma pré-operatório, ela ia fazer uma mastectomia com OH, ovário-esterectomia, no dia seguinte. A colheita estava sendo difícil, só estava ouvindo a gritaria na sala ao lado. A hora que eu entrei para fazer a interpelação, 4 pessoas estavam participando dessa coleta. Eu até questionei, mas toda vez que a gente questiona, na verdade, olham para a gente com cara feia. E aí eu só fico quieta esperando o que acontece depois. Então, foi o que aconteceu. Leucócitos totais dela, 29.700. 23.523 neutrófilos segmentados, sem desvio à esquerda, com 5.800 linfócitos. E aí o questionamento: não pode fazer a cirurgia porque está com leucocitose. Eu falei: olha, pode fazer a cirurgia, mas isso é estresse, mas precisa justificar para a tutora que esse exame está tudo errado, né? Então a gente precisa colher isso com esse gato tranquilo. Então eu acho que tem que esperar um tempo, essa gata calma, ou a gente faz uma contenção química dessa gata e depois a gente faz uma nova colheita. Então foi o que a gente fez. Eu apliquei butorfanol, deixei ela guardar 1 hora entre a primeira colheita e a segunda. Quando eu fiz a segunda colheita, dei uma olhada qual era o número de leucócitos totais dela. 5.900 leucócitos e olhos neutrófilos segmentados, 5.251. Os próprios linfócitos que ela tinha aqui tinham sido ejetados pelo baço, tá? Então, aqui um exemplo bem prático para vocês. E um segundo exemplo prático que eu posso dar para vocês aqui, desse outro gato que veio para ser castrado, um gato feral. Ele veio para ser castrado e ser microchipado. Ele veio dentro de um carrinho de feira daquele jeito, né? Mas ele ainda conseguia ser um pouquinho manipulado. Só que depois que ele foi pré-medicado, vocês já conseguem perceber que ele estava bem estressado, irascível e salivando profusamente. O hemograma foi colhido previamente à medicação pré-anestésica, e aí o que vocês conseguem observar, mais uma vez, é esse número de leucócitos totais, de 26.500, com 14.250 neutrófilos, sem a presença de bastonetes, com a proteína total normal, né? Sem a presença de atipia nem nada, e, na verdade, mais uma vez, é porque esse indivíduo estava estupidamente estressado, tá? Então, isso acontece na prática. Agora, eu também tenho outro mecanismo para esses gatos fazerem um leucograma, agora chamado leucograma de estresse, que é um pouco diferente dessa modalidade, que é aquele indivíduo ou que toma glicocorticoide, ou é aquele indivíduo que está sob estresse crônico, ou que tem alguma doença de adrenal, que é o indivíduo que é submetido a glicocorticoides, que é a ação justamente dos glicocorticoides sobre o leucograma. O que os glicocorticoides eles vão fazer? Eles vão pegar os neutrófilos do pool marginal e desgrudar da parede, porque são eles que vão primeiro para os tecidos. Esse é o mecanismo de imunossupressão. A linha de frente de defesa desgruda e retarda. Então, eles vêm para o pool central e demoram mais para chegar nos tecidos. Então, por conta disso, a gente também vai ter uma neutrofilia sem desvio à esquerda. Eu vou diminuir a diapedese para os tecidos, tá? Então, quem toma corticoide vai ter leucocitose por neutrofilia sem desvio. Eles também vão causar lise linfocitária e sequestro de linfócitos nos tecidos linfóides. Então, esses indivíduos, além da neutrofilia sem desvio, fazem linfopenia absoluta. Eles também vão ter ação antihistamínica e um efeito inibitório sobre eosinófilos.
Então, os eosinófilos desaparecem da circulação. Eles fazem eosinopenia. E, eventualmente, eles podem ter monocitose. Esse é o famoso leucograma de estresse. E ele vai aparecer tanto no indivíduo que tem ação exógena de glicocorticoide, que é o indivíduo que está sob corticoide terapia, quanto naquele indivíduo que tem ação endógena, que é o gato que tem dor crônica, que é o gato que sofre de enfermidades, então ele tem sofrimento orgânico, como naquele indivíduo que tem estresse crônico, porque quem tem estresse crônico secreta muito cortisol, que é o gato que tem muito conflito ambiental com outros gatos. E aí o leucograma de estresse, ele também acaba aparecendo com um número bem alto de leucócitos e muitos clínicos acabam prescrevendo antibiótico desnecessário. Mas ele tem um padrão característico: leucocitose por neutrofilia, eosinopenia e linfopenia. A diferença é que a duração dele é longa, né? Tudo que é sob ação ou sob efeito de corticoide dura mais tempo. Vai durar pelo menos 72 horas, dependendo do tempo da corticoide terapia. Tem alguns gatos que podem sustentar esse efeito dessa liberação desses neutrófilos por muito mais tempo, pode perdurar por até 10 dias, ou até por mais tempo do que isso. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de um gato que caiu da escada e, além de tudo, passou por um enema fosfatado, estava com um desequilíbrio eletrolítico bem importante. Vocês observam que ele tem uma leucocitose por neutrofilia, sem desvio, com linfopenia e eosinopenia. Leucograma de estresse, tá? Pela dor e também pelo próprio sofrimento sistêmico dele, pelo próprio desbalanço eletrolítico. E esse outro paciente, que era um paciente que apresentava uma anemia hemolítica imunomediada, causada por FeLV, que era o branco, e aí para o branco eu tive que prescrever uma dose bem alta de corticoide, né? Eu estava fazendo 2 miligramas por quilo BID de prednisolona para segurar a crise hemolítica dele inicial. E aí, quando a gente foi fazer o hemograma controle, bateu esse leucograma. E a tutora me ligou desesperada porque o veterinário que tinha atendido falou que tinha que entrar com antibiótico porque ele estava com uma infecção muito grave. Ela nem tinha me mostrado o exame. Aí eu já falei para ela, eu falei, deixa eu adivinhar. Leucócitos totais estão altos, neutrófilos segmentados estão altos, neutrófilos bastonetes está 0, linfócito está abaixo do normal, eosinófilo ou está 0 ou está abaixo do normal. Aí ela perguntou como é que eu tinha adivinhado, eu falei, é só saber. É o esperado para quem está tomando corticoide, não é infecção, é um leucograma de estresse, não tem que entrar com antibiótico. Mas com 45 mil leucócitos, não tem que entrar com antibiótico, porque é um leucograma de estresse. Então, a gente tem que bater o olho nesse exame e de cara, ó, bateu naquelas 3 regras que eu falei, leucocitose sem desvio, linfopenia, eosinopenia, já saber que é por causa do corticoide, só correr para o abraço e aguardar a hora que a gente for removendo o corticoide para ver se isso volta ao normal, tá? Mas isso tem que ser reconhecido automaticamente. Se vocês quiserem ler um pouquinho a respeito, esse trabalho ele é simples, mas ele traz algumas dessas alterações, né, para a gente sempre se inteirar, né, de que a gente não pode perder isso aí, dessas alterações no leucograma decorrentes desses estresses. Lembrando que esses efeitos eles aparecem 4 a 8 horas após a administração e eles podem perdurar por um mínimo de 3 dias, mas normalmente, às vezes, até por mais de 10 dias, quando o corticoide seja administrado por um período mais longo, tá? Agora, alguns gatos, principalmente gatos braquicefálicos, eles podem vir leucopênicos. Eles podem vir com 3.500 leucócitos, 3.000 leucócitos. E eles não têm nem FIV nem FeLV, todo mundo fica desesperado. Na verdade, o que me parece que acontece com esses gatos é que eles devem ter feito o pico daquela leucocitose de estresse agudo, e a hora que a gente faz a colheita é a hora que eles estão fazendo rebote.
né? Teve um caso que eu mostrei para vocês ali atrás, que o primeiro caso foi o da menina, que eu colhi, estava com 26.900 e na segunda colheita ela estava com 5.900. Então, a impressão que eu tenho é que quando a gente colhe desses animais, a gente colhe nessa segunda fase, mas eles fazem um pico de rebaixamento um pouco mais acentuado. É isso que normalmente eu observo. Então, tomem cuidado para não achar que é o fim do mundo quando a gente colhe de um persa, um exótico, um himalaio, ou seja, de um braquicefálico, e a gente pega esses números na base dos 3.000, porque não é o fim do mundo e nem tudo é leucemia. E tudo isso porque esses nossos pacientes vieram do espaço sideral, né? A verdade é essa, tá? E não se esqueçam que o gato, muito frequentemente, ele fica trombocitopênico. A Jessica Quimby fala que o estresse da colheita pode proporcionar trombocitopenia, uma falsa trombocitopenia. Mas que tem gatos que, por estresse de colheita, mesmo quando a gente não vê agregado plaquetário, a gente tem gatos com 11.000 plaquetas. E que se você colher sangue desse gato sob sedação ou com gabapentina sem estresse, esse número vem para o normal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque também tem muita gente prescrevendo doxiciclina aí sem necessidade. Né? É muito raro o gato ter trombocitopenia verdadeira, e a micoplasmose, na verdade, não causa trombocitopenia em gato. Então, a gente precisa começar a rever esses conceitos e lembrar que ele não é um cão pequeno. Principal causa de trombocitopenia, na verdade, é artefato de colheita. Demorou muito para colher, funcionou um vaso, errou, funcionou de novo o mesmo vaso. O que aconteceu é que a gente começou a proporcionar agregado plaquetário no ponto da primeira venopunção. Então, aí eu consumo essas plaquetas na formação desses agregados e o que eu consigo deixar livre para o aparelho contar fica em número menor. E os agregados, o aparelho não conta como agregado, né? O agregado, o aparelho vai olhar aquilo com uma cara meio estranha e vai falar, isso não é plaqueta, porque a plaqueta é pequenininha. Então, a hora que eu tive esse tipo de intercorrência, o aparelho olha esse chumaço de plaqueta e fala, grandão desse jeito, eu vou contar esse negócio como leucócito. Então, o número de leucócito vem mais alto do que o normal e as plaquetas vêm mais baixas. Então, lembrar que a maior parte das trombocitopenias em gatos, elas são falsas e a gente vai chamar de espúrias. Espúria é quando ela é mentirosa. Então, a gente sempre vai olhar com cara de suspeito quando a gente pega essas trombocitopenias e a gente não vai acreditar só no aparelho. A gente sempre precisa que as contagens realizadas em aparelho sejam chanceladas pelo patologista clínico, fazendo a contagem indireta em lâmina de esfregaço sanguíneo. Sempre verificando se não há a presença de agregados, nem de macroplaquetas, para a gente ter certeza se não foi artefato mesmo da coleta, tá? Bom, pessoal, a partir daí, o que a gente precisa comentar? A gente precisa comentar que para a gente minimizar isso, a gente tem que tentar colocar em prática aquele tal de atendimento amigável ao gato. Falar de atendimento amigável ao gato é um assunto que requer umas 4 horas, pelo menos, tá? Mas eu vou tentar dar uma pincelada só para a gente colocar os pontos que são mais importantes. Essa história do atendimento amigável ao gato não veio de uma preocupação tão empática assim com o gato. Na verdade, veio porque estava dando problema no atendimento, porque existiam erros de conduta, erros diagnósticos, erros terapêuticos inerentes à manipulação do gato que estava errado, né? Não foi uma coisa tão filantrópica assim. Na verdade, as pessoas começaram a perceber que estava indo mal, perceberam por que estava indo mal e depois cria-se toda uma outra dinâmica dentro desse atendimento. E aí, é claro, que os veterinários amantes de gato puxam daí um gancho e criaram um programa, né? Na verdade, a Associação Americana de Medicina Felina, a AAFP, criou um programa chamado Cat Friendly Practice, que é o atendimento amigável ao gato, que é um programa que tenta orientar o veterinário
da forma como a gente deve fazer o atendimento de uma forma mais comprometida, mais harmônica e mais empática, tendo como objetivo criar e manter relações de confiança entre veterinários e donos de gatos, para que se tenha uma fidelização maior, para que esses gatos voltem para os consultórios. Porque, na verdade, eles não eram trazidos para os consultórios porque se percebia que os veterinários não sabiam lidar com a espécie. Esse programa, na verdade, ele fornece ferramentas para que a gente crie ambientes amigáveis para os gatos, para que a gente faça um bom atendimento, para que a gente deixe o gato mais confortável, fidelizando o tutor, fidelizando o próprio gato e fazendo um atendimento de melhor qualidade. Isso tem como a chave você se colocar na perspectiva do paciente. Você não precisa ler a cartilha da AAFP para isso. Se você simplesmente souber utilizar a empatia, você vai fazer isso muito bem. Você se coloca na perspectiva do outro e você não faz para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Então, simplesmente, se você começar a fazer com que o gato se sinta menos ameaçado, você já desenvolve um ambiente amigável ao gato, um ambiente cat-friendly dessa forma, né? Que é um ambiente carinhoso, é um ambiente amigo, é um ambiente parceiro. Para isso, você tem que conhecer bem a espécie. E quando a gente pensa em conhecer bem a espécie, é conhecer quais são as percepções do gato, qual é o seu comportamento natural, qual é o seu comportamento inato, entender bem como funcionam os sentidos do gato. E a gente, a partir daí, tem que lembrar que lá no passado, quando ele vem lá da natureza, ele é presa e, ao mesmo tempo, ele é predador. Então, ele sabe muito bem o que se faz para predar e ele sabe muito bem o que a gente tem que fazer para ser predado. Então, ele conhece sinalizações da predação. Então, é isso que a gente vai precisar evitar. E o gato, para ele se sentir seguro, ele tem que ter o domínio da situação. Então, ele sempre tem que ser o rei no local onde ele está. Então, ele é sistemático e ele tem que saber que a hora que as coisas fogem do controle é a hora que ele vem para fuga ou luta, matar ou morrer, situação de estresse. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer ele se sentir como dono. Então, eu examino esse gato do jeito que ele gosta, como ele gosta, no local onde ele gosta, da forma como ele gosta. E tento evitar situações em que ele acha que ele perdeu o controle para que ele não fique agressivo. A primeira coisa, já começa orientando o tutor desde as primeiras consultas, que a caixa de transporte não se chama caixa de transporte, que ela tem que estar presente na vida desse gato todos os dias da vida dele, no ambiente onde ele mais fica, desmontada ou montada, mas ela tem que estar aberta, tem que estar disponível com recursos onde ele brinca, para ele entrar e sair, e que de vez em quando ela dá um passeio até o médico veterinário e volta para casa, mas que ela tem que fazer parte de momentos felizes desse gato também. Nunca esse gato dentro dessa caixa tem que ficar no chão. Toda vez que ele está dentro dessa caixa, ele tem que ficar numa altura em que ele possa ter o domínio do ambiente, mesmo dentro de casa, porque trancado na caixa e no chão, ele já começa a perder o domínio da situação. Dentro do carro, ele vem na caixinha com coisas que ele goste, brinquedo, paninho, com cheirinho aí do Feliway, que para ele às vezes pode mantê-lo mais calmo, desde que ele já seja acostumado com o Feliway dentro de casa, porque não adianta querer que ele fique calmo com o Feliway num primeiro contato na vida. Então, o ideal é que ele já venha acostumado com o feromônio sintético em casa e, se possível, cobrir essa caixa com cobertor ou com uma toalha no carro é muito importante para evitar cinetose. Agora, se ele tiver cinetose mesmo assim, a gente vai ter que medicá-lo para que ele não tenha náusea de transporte. Na clínica, a hora que ele chega, ele nunca pode ir para o chão de novo. Então, tem que ter um cat parking a hora que ele chega na recepção. Ou ele coloca na cadeirinha enquanto ele está fazendo a ficha, ou ele coloca em cima do balcão. E aí ele vai para uma sala de espera que não seja comutada com cães, que seja uma sala silenciosa, de preferência com a presença do feromônio na parede, e um lugar onde a gente possa depositar essa caixa no alto. Seja um banco do lado do tutor, seja uma mesinha, seja uma estantezinha, para que ele continue tendo controle do ambiente.
O que não vale é uma estantezinha dessa que tem um buraco no chão. Não valeu de nada fazer isso aqui. A estantezinha ela tem que ser alta. E sempre utilizando o nosso calmante para gatos, que é o feromônio sintético aí na parede, para ter aquele efeito chopinho, para ele já entrar mais tranquilo. Então, por onde ele vai passando, ele vai encontrando o feromônio sintético. Aí ele vem para a sala de consulta, que é uma sala que tem que ter tudo. Não é para o veterinário ficar entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Então, todo o material já tem que estar alocado nessa sala. Não pode ter rotas de fuga nem de esconderijo nessa sala. Tem que estar presente o feromônio aí de novo para o cheiro ir se mantendo. Arquitetura adaptada para o gato, tem que ter coisas para ele poder brincar, arranhadores, escaladores, caixa sanitária, se possível, que não tenha dejetos de gatos anteriores, um bebedor aí com água seria interessante, e material que a gente precisasse talvez para conter o gato, então toalha, cobertor, um tricótomo silencioso, caixa plástica às vezes para pôr o gato dentro, a balancinha para gato que a gente já deixa em cima da bancada para não ter que colocar na caixa, tirar da caixa, colocar na caixa, tirar da caixa. Lembrar que o nosso comportamento é o mais importante de tudo, porque a maior parte das fobias que eles desenvolvem são por nossa causa. Nós somos grandes, falamos alto, eles são espécies que têm um baixo grau de socialização, são ansiosos, e muitas vezes a gente faz uma má sinalização para esses gatos. Que má sinalização é essa? Por exemplo, olhar para ele fixamente. Ele sabe que quem olha fixamente para alguém é ele olhando fixamente para uma presa. Seria um predador olhando para ele fixamente no momento que está preparando o bote. Então, ficar tentando hipnotizar o gato, parece que você vai querer comer o gato. Então, ele já vai ficar um pouco mais alerta com relação a isso. Então, são passadas de óleo brandas, de ir e vir. Lembrar que a agressão defensiva do gato, ela tem uma expressão corporal característica. Eles mostram os dentes, eles fazem barulhos específicos. Quem mostra o dente normalmente está querendo agredir. Então, ficar sorrindo para o gato talvez não seja uma grande ideia. Talvez ele não interprete isso como coisa boa. A vocalização, aqueles barulhinhos horrorosos que a gente faz e a gente acha que a gente está abafando, tipo fazer aquele... Isso para o gato é horrível, são os barulhos que ele faz quando ele está querendo te assustar. É a hora que ele risca, o chiado, o riscado, o assovio. Normalmente ele faz para afastar alguém. E normalmente são barulhos que serpentes e aves de rapina fazem quando vão caçar o gato no meio silvestre. Então a gente tem que evitar esses barulhos ruins que a gente acha que a gente está abafando no meio do caminho. Da mesma forma como ficar dedilhando em cima da mesa. Ou seja, que a gente tem que fazer é garantir a tranquilidade. Não encarar, passar os olhos, sempre tentar falar num tom uníssono e baixo, evitar o toque do celular, a abertura da porta e sempre tentar evitar movimentos bruscos, né? As pessoas que são mais ajeitadas precisam ficar um pouquinho mais vigilantes com relação a isso, tá certo? Na sala de consulta, sempre é importante que ele faça um momento em que ele vai conhecendo essa sala, que é um momento em que ele faz a sua simbiose com a sala de consulta. Eu faço isso durante a anamnese. Então, ele entra, eu abro a caixinha, deixo ele explorar toda a sala. Se ele quiser sair, ele sai. Se ele não quiser, ele fica dentro da caixinha. Se ele quiser, ele deita na balança, se ele quiser, ele senta no computador, se ele quiser, ele senta no teclado, se ele quiser, ele vem para o colo do dono. A gente deixa ele ficar onde ele quiser e eu examino onde ele escolher, não é onde eu quero. Sempre avisar para o tutor comprar uma caixa desmontável para que a gente não tenha que fazer esse parto, né, de sacar o gato de dentro da caixa. Ele se sente estupidamente invadido. O que a gente faz é desmontar a caixa, às vezes examinar o gato dentro da caixinha, às vezes com um grau de dificuldade um pouco maior, porque tem gato que não gosta de ficar exposto, então a gente às vezes vai examiná-lo não só dentro da caixa, mas também
a gente vai examiná-lo embaixo da capa de invisibilidade do Harry Potter, fingindo que ele não está lá, embaixo da toalha. Então, o nosso braille vai ter que ser muito melhor e a gente vai ter que se adequar ao gato e não o gato a nós. Sempre ter uma mesa protegida, né? A gente evita fazer com que eles fiquem em cima da fórmica ou em cima do inox de cara, então sempre ter um tapetinho, um tapete emborrachado para evitar o barulho excessivo nessas superfícies que são mais rígidas. E a abordagem do paciente sempre observando a postura corporal e facial, fazendo uma abordagem carinhosa e nunca pela frente. A gente sempre vem pelo lado e a gente vem por trás do gato, porque todo o comportamento da consulta é modulado aqui. Então, eu sempre gosto de começar fazendo carinho no dorso, carinho na bochecha, eu impregno o feromônio do gato em mim, vou fazendo carinho no dorso, aí se ele levanta o bumbum, eu já sei que eu ganhei o funkeiro. Se eu dou o tapinha no bumbum, ele continua levantando o bumbum, o funk está garantido e a consulta segue em frente. Aí tem alguns que são permissivos até para um chamego adicional. E aí eles gostam e a gente já fez a nossa amizade. Observem sempre a expressão corporal do gato, lembrando que às vezes pela expressão corporal você percebe que o que parece assustador não é. Mas se parecer muito assustador, de vez em quando a gente vai tomar um pouco mais de cautela, né? Então sempre observar a posição das orelhas, movimento da cauda, a postura do corpo, a midríase, a postura dos olhos. Lembrando que o gato que tenta ficar muito compacto, ele quer mostrar que ele é muito grande, e ele está tentando te assustar. Essa gata, por exemplo, todo mundo tinha medo dela, porque ela estava agressiva em casa. Quando ela chega, vocês percebem que é uma gata em midríase mesmo, mas a postura das orelhas é uma postura normal, posição do bigode, posição normal. Bingo! Por que essa gata é agressiva? Porque ela está cega e ninguém percebeu, né? Então, todo mundo com medo de pegar, mas a gente vai lá devagarinho, falando com ela devagarinho, a gente pega no colo e a consulta termina bem, o diagnóstico da agressividade era cegueira, certo? E lembrar do cuidado que a gente tem que ter com os odores, né? Animais, às vezes, são chamados de animais de manipulação difícil, agressivos ou irascíveis. Mas a gente esquece que produtos voláteis dentro da sala do consultório podem transformar Anakin Skywalker em Darth Vader em segundos. O sentido mais sensível do gato é o olfato, e substâncias voláteis e irritantes podem deixá-lo extremamente agressivo. Então, cuidado no embeber o algodão com álcool, por exemplo. A gente tem utilizado os antissépticos com odores mais adocicados e menos volatilizados. Sempre examinar os pacientes por trás, se possível com o tutor sempre no campo frontal de visão, para ele se sentir seguro. E tudo que vocês percebem que incomoda o paciente, a gente tenta evitar, e a gente sempre vai conversando continuamente, sem pausas na voz, a não ser no momento que você vá escutar, para que ele não tenha quebra, né, da rotina que está acontecendo durante a consulta. E a gente vai premiando o gato. De vez em quando ele traz um petisco, de vez em quando ele traz um sachê. Agora a gente tem o tal do churu, que faz mágica, inclusive durante colheita de sangue e aplicação de medicamento doloroso. Então a gente vai premiando o paciente, a gente vai criando essa dessensibilização dele ao longo do percurso. E eu sou muito afeita ao colo, eu sou muito afeita ao carinho, eu vou brincando com eles o tempo todo. E se eu preciso fazer fluidoterapia subcutânea, por exemplo, eu sempre coloco eles para fazer a fluidoterapia subcutânea numa caminha confortável, uma caminha que eles possam ficar deitadinhos, e que eles fiquem fiquem mais relaxados, na verdade, menos hiperreativos, percebendo que o que a gente está fazendo é para que eles fiquem confortáveis mesmo, tá? E tem paciente que às vezes não fica tão relaxado na caminha, mas às vezes eu faço fluidoterapia cantando para o paciente dentro do consultório. Eu sou a louca dos gatos propriamente dita, né? E lembrar que as colheitas elas sempre são realizadas de acordo com o que o paciente mais aceite. Não tem o melhor método para todos os gatos.
Tem gato que detesta que colha da safena, tem gato que detesta que colha da femoral, tem gato que detesta que segure o braço, tem gato que detesta que colha do pescoço. Mas para cada gato a gente vai escolher qual método é melhor para eles. Eu prefiro colher do braço. Tem muitos pacientes que preferem colher da femoral. Então a gente enrola o gato no cobertorzinho, expõe a coxa, colhe da face interna da coxa. Tem muito gato que não gosta que colha nem da perna nem do braço, ele fica gritando o tempo inteiro. Um paciente que grita o tempo inteiro, para mim, não está valendo de nada. Isso não é manejo cat-friendly. Não é porque ele está enrolado numa toalha, não está se debatendo, que isso é cat-friendly. Um gato gritando para mim o tempo inteiro não tem nada de amigável. Né? Para mim, é amigável a hora que ele está pouco reativo. Então, eu tento colher de outra via. Se para mim não dá para colher de outra via, a gente começa a pré-medicar esse paciente nas próximas consultas. Temperatura, para mim, sempre é o último evento, se eu faço com termômetro intrarretal, mas se eu fizer com termômetro infravermelho, né, tem alguns que a gente às vezes pode utilizar que vão bem, aí eu posso fazer até no começo da própria consulta. Só não vale a hora que ele fica muito tempo numa sala com ar-condicionado, porque efetivamente a temperatura vai sofrer um impacto importante. Finalizadas as atividades, o paciente retorna imediatamente à caixa e, mais uma vez, um último petisquinho para selar o nosso reforço positivo. Tudo que for fazer, mínima contenção, paciente relaxado. Aqueles pacientes que não dá para ficar sem conter, de vez em quando a gente faz a técnica do burrito, que é aquela que a gente enrola o gato numa toalhinha, expõe só a região que é a região que eu queira examinar, o que eu queira colher, o que eu queira abordar, e aí eu faço o exame. Lembrem que essa técnica, que é o scruffing, ela é condenável, porque isso deixa o gato paralisado, porque a mãe faz isso para carregar ele de um lado para o outro, mas a mãe só carrega ele de um lado para o outro em situações periclitantes, né? E aí é a hora que ele paralisa, mas isso não é agradável, não é indolor, não é bom, mas ele fica paralisado, mas não desestressado. Portanto, ela é condenável a mais de 10 anos. E aí a gente tem a possibilidade de fazer a restrição química dos pacientes. A mais utilizada ainda é a gabapentina. Eu normalmente uso 20 miligramas por quilo. Não faço mais 2 horas antes da vinda ao consultório, eu faço 3 horas antes para 4, porque senão eles vêm normais para cá e eles dormem em casa depois. Então, eu prefiro 3 horas antes de consultas e procedimentos. Eu sempre manipulo em formulação líquida. O tutor ele faz um ensaio em casa na véspera e mostra para mim como o gato ficou 3 horas depois. E eu digo se ele vai manter a mesma dose ou se no dia seguinte ele vai fazer uma dose maior. Tá? A trazodona, ela pode ser utilizada também, né? Mas eu não gosto da trazodona em animais mais velhos, porque alguns colegas já relataram parada cardiorrespiratória com óbito. Então, eu não gosto da trazodona no paciente geriátrico. Eu coloquei aqui um quadro com vários medicamentos que podem ser utilizados, mas inclusive a própria gabapentina e a trazodona com as doses que vocês podem utilizar. Eu acho que isso depois fica disponível, se vocês quiserem fotografar, mas eu posso disponibilizar a apresentação para vocês também, tá? Só para vocês saberem que drogas podem ser utilizadas mesmo, mas eu ainda uso mais a gabapentina, né? Agora, para aqueles gatos que são gatos mais fóbicos, muitas vezes eu acabo utilizando o lorazepam, que vocês veem aqui, né? Nessa dose de 0,25 miligrama por gato. E aí lembrar que tudo que a gente for fazer para o gato, a gente sempre coloca empenho, sempre coloca o amor, sempre coloca o carinho, e vocês vão ter esses pacientes aí muito cooperativos. Existem poucos gatos que a gente não ganha. Existem poucos gatos que continuam fóbicos contra nós depois de muito tempo, com medo da palavra veterinário. Mas muitos deles depois começam até a ficar muito sociáveis e muito relaxados na nossa presença. Inclusive, eles vêm para a consulta como se isso fosse um evento social mesmo, tá? Então, basicamente, esse é o nosso objetivo, tá certo? Bom, pessoal,
Foram 45 minutos, eu vou abrir aí para quem quiser fazer pergunta. Eu acho que alguém vai fazer as perguntas para mim, é isso? Então, estou aqui à disposição. Malê, muito obrigada pela palestra maravilhosa. Acho que toda vez que eu assisto uma palestra da Malê é sempre uma novidade e é sempre muito interativo, consegue prender nossa atenção, né? Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado aí o nosso convite, a gente se sente honrado. E durante a palestra foram surgindo algumas dúvidas aqui no chat, tem até algumas que você acabou respondendo já durante a palestra, mas eu selecionei algumas outras para a gente falar aqui ao vivo rapidinho, e caso não dê tempo, né, por conta a gente já está um pouquinho em cima do tempo aqui, caso não dê tempo da gente ver todas as perguntas, eu passei no chat um telefone, né, a linha de WhatsApp do VetFreeCare, que vocês podem mandar essas dúvidas, que aí eu falo com a Malê e dou a resposta para vocês, tá bom? Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui, que na verdade foi um assunto em comum que surgiu no chat entre a Aline Sato, a Carmen e a Letícia, né? Onde elas perguntam, elas trocaram experiências, na verdade, falando, né, que elas costumam ver com uma certa frequência gatos saudáveis, FIV e FeLV negativos, que apresentam ou uma linfopenia ou uma leucopenia mesmo no hemograma. E elas estão perguntando se isso realmente, né, pode ser devido ao estresse. Oi, meninas. Então, vamos lá. A linfopenia não necessariamente ela tem a ver com infecção viral, que é uma coisa que as pessoas têm na cabeça, né? Por que a gente tem a linfopenia como indício de infecção viral? Porque tem muitos vírus que fazem seu primeiro sítio de replicação em órgãos linfóides, causando linfocitólise, e por isso eles causam uma linfopenia primária para que eles façam viremia. Mas tem muitos animais, tem muitos indivíduos que fazem linfopenia por estresse, e tem muitos indivíduos que, depois de momentos de estresse, eles ficam com linfócitos, às vezes, sequestrados em tecidos linfóides por algum tempo. Se você lembrar que no momento de estresse, mesmo num estresse agudo, você secreta cortisol, esse cortisol ele já pode ser responsável pelo sequestro de linfócitos em tecidos linfóides e eles demoram para voltar à circulação, tá? Lembra que esses efeitos eles podem durar algumas horas até alguns dias. Então, esse efeito dos linfócitos, eles podem permanecer por algum tempo. Então, eu acredito que seja um efeito de estresse não proporcionado pelas catecolaminas, mas proporcionado pelo cortisol, tá? Eu acredito que os linfócitos sejam mais sensíveis ao cortisol que os próprios neutrófilos. Então, por isso que é frequente que a gente tenha esse achado. Mas é uma observação muito bem feita por vocês, tá? Prosseguindo aqui nas nossas perguntas, pediram, Malê, para você, por favor, repetir rapidamente a explicação da alteração da creatinina e perguntaram agora aqui também qual a magnitude do aumento da creatina e a AST que você costuma ver nesses quadros relacionados ao estresse. Bom, pessoal, o que acontece com relação à creatinina? Creatinina está dentro do músculo sob a forma de fosfocreatina. Se você faz trabalho muscular, a fosfocreatina é ativada a creatinina e ela vem para a circulação. Então, qualquer trabalho muscular faz isso. O indivíduo que está fazendo um exercício muito intenso, aquele que corre, aquele que faz força, aquele que faz tensão, ele converte muita fosfocreatina a creatinina. Então, por isso a creatinina aumenta. Então, aquela que você lê no laboratório não é a que o gato tem. Então, isso acontece com cão também. Só para vocês terem uma ideia, eu tive um paciente que ficou trancado numa gaiola gritando por um período de 1h30 até fazerem a colheita dele, e no momento que fizeram a colheita, a creatinina desse paciente estava em 2,7. E aí eu briguei mesmo, porque assim, não dá para fazer a colheita de um exame de um paciente que ficou nesse tipo de condição. E aí eu falei, deixa esse animal em jejum amanhã, e amanhã traz, a hora que ele chegar, colhe direto e manda ele embora para casa. E a hora que a gente colheu no dia seguinte, a creatinina que ele tinha era de 1,2. Então, só para vocês terem uma ideia, aumentou mais do que o dobro. Tinha 1,2 e a gente obteve 2,7. Então, foi um aumento de mais de 100%, tá? Então, é esse tipo de magnitude. A AST é uma enzima que vai aumentar quando você tem ruptura de fibra muscular.
Então, normalmente, aquele paciente que está com muita tensão muscular e fazendo força, provavelmente aquele que está sendo contido para fazer a colheita, acaba tendo um aumento de AST de uma magnitude um pouco maior, ele chama mais atenção. E esse aumento de AST, ele pode chegar a um aumento de 2 a 3 vezes o aumento do que a gente tenha, dependendo do esforço muscular que ele tenha feito, tá? Obrigada, Malê. Outra pergunta que a gente recebeu foi se a escolha do tubo, né? Então, tubo e microtubo, se isso se isso interfere nos valores, né? Quando eu faço essa escolha do tubo na coleta do hemograma, e se a coleta com scalp também tem algum tipo de restrição em relação a esses casos. Para essas coisas que eu falei, eu não vejo tanta interferência. Eu não vejo tanto problema de microtubo ou tubo, fazer a colheita com scalp ou não. O maior problema que eu vejo da colheita com scalp é quando a gente faz a contagem de plaqueta, eu percebo que às vezes ela vem mais baixa, se demora muito para fazer essa colheita, né? Tem gente que demora 2 minutos para fazer a colheita de uma amostra com scalp. É claro que a gente não vai acreditar no número de plaqueta que vem na contagem final. E o potássio. De vez em quando fica aspirando e fazendo pressão na seringa, vai ter hemólise iatrogênica ali com certeza, e eu vou contar um potássio acima do normal. Então, é a única interferência que eu vejo de mais importante, tá? Bom, e para finalizar, Malê, perguntaram se quando a dose da gabapentina de 20 miligramas quilo não dá certo, você recomenda um aumento de dose? O que você costuma recomendar? Então, isso varia de paciente para paciente. A gente ainda não sabe muito quais são as variáveis, né? Antigamente se falava em dose fechada, de 50 a 100 miligramas por paciente. Eu tenho feito 20 miligramas por quilo, e normalmente eu faço formulação líquida por conta disso. Porque às vezes o tutor deu em casa, a resposta não foi tão... ele dá em casa, ele molda para mim, me mostra qual foi a resposta em casa, a resposta não foi tão boa, e eu posso titular essa dose. E é muito engraçado, porque tem paciente que não responde a 20, mas ele vai responder a 30. Ele não responde a 20, mas ele responde a 25. Então, eu faço uma titulação, eu normalmente aumento 25% a dose que eu prescrevi. Se eu prescrevi 20 miligramas por quilo, normalmente eu aumento 5 miligramas por quilo. Eu vou para 25 miligramas por quilo e vejo como ele fica. Eu aumento 1/4 da dose e vejo como ele fica mais ou menos, tá? Normalmente com 1/4 da dose, a metade da dose, ele já vai responder, mas eu não tenho coragem de aumentar os 50% de cara. Então, normalmente eu aumento 25% da dose e normalmente vai bem a partir daí, tá bom? Perfeito. Bom, gente, sobraram algumas perguntas. A gente vai dar o retorno para vocês, tá? Eu já vou conversar com a Malê e eu respondo para vocês pelo celular do VetWeCare. E caso alguém também surgir alguma dúvida ali, pode também mandar no nosso celular que a gente conversa também, tá bom? Malê, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua palestra maravilhosa. Foi ótimo. E agora, gente, só para falar para vocês também, a gente vai deixar a gravação disponibilizada no nosso blog, tá? É blog.vetwecare.com.br, tá? E essa semana ainda a gente disponibiliza essa gravação para vocês. E agora a gente vai para os sorteios, né? Vamos lá, vamos falar de coisa boa aqui. Bom, como eu falei para vocês, a nossa parceira Elanco, patrocinadora desse evento, disponibilizou para a gente, acho que não dá para ver na câmera aqui, mas tudo bem. Uma caneca térmica e uma necessaire da Elanco, tá? E a gente vai fazer agora aqui o sorteio. Vamos lá. Espera aí que o pessoal está me ajudando aqui. Matheus Costa. São 3 kits, tá, gente? Primeiro é o Matheus Costa. Segundo. Luciana Fuco. Terceiro. Vivian Valério. Então, Matheus Costa, Luciana Fuco e Vivian Valério. A gente vai entrar em contato com vocês para a gente fazer a entrega desses brindes, tá bom?
Bom, gente, é isso. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos. O Vet We Care esse ano está vindo aí cheio de novidades, tá? Então aguardem que a gente ainda vai ter muitos eventos, muitas palestras, materiais técnicos e muitas novidades. Muito obrigado mais uma vez. E é isso. Tchau, tchau.